O programa A Guerra contra o Câncer está no ar. E entre os trabalhos desenvolvidos pelo Hospital Dr. Elian Gotti está a prevenção e divulgação de informações sobre o câncer. Agora nós vamos ver uma pergunta do colega Paulo, já com a nossa responsável pela enfermagem, Sandra Mara Vieira. No apoio a esta atividade, o Hospital Dr. Elian Gotti tem no corpo de enfermagem um componente muito interessante. E para o trabalho de prevenção, eles não poderiam faltar. São profissionais de enfermagem e os técnicos de enfermagem também, enfermeiros e técnicos que estão sempre presentes. Sandra, fale um pouco da atividade que vocês desenvolvem nesse aspecto da prevenção. Bom dia a todos, com muito prazer estar aqui falando da nossa profissão, que é uma profissão bonita, um trabalho que nós desenvolvemos não só a nível hospitalar, mas também nas campanhas de prevenção, onde nós enfatizamos a orientação da prevenção dos diversos tipos de câncer, de como a população pode se prevenir, como essa população consegue realizar o diagnóstico precoce, que a gente sabe que hoje a eficácia do tratamento está muito voltada à questão do diagnóstico precoce. Inclusive, Sandra, durante a última Exposebu, o hospital contou com a presença de sua equipe em um trailer viabilizado pelo Rotary Club Portal de Cerrado, onde foram feitas prevenções diagnósticas. Isso, nós trabalhamos na questão da prevenção e diagnóstico precoce, ao câncer de mama, a importância das mulheres realizar a mamografia anualmente, a importância das mulheres realizar o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, a verificação das lesões, que podem ser lesões suspeitas para o diagnóstico de câncer de pele. Para os homens, que ainda existe um mito grande desse homem chegar ao médico para poder fazer a realização do exame clínico, que é para eles considerado como constrangedor. Então, nessas campanhas, a gente consegue chegar a essa população explicando e orientando a importância de se fazer o diagnóstico precoce, de como esse diagnóstico precoce vai ter uma resolutividade maior na questão do tratamento. Hoje mudou bastante, Sandra? Nós sabemos que, por natureza, as mulheres procuram mais os médicos, as mulheres são mais atentas à sua saúde, os homens relaxam um pouco mais. Mas nós sabemos que mudou bastante, os homens já estão procurando mais. Os homens hoje já estão preocupados, a gente percebe isso muito quando nós vamos nas campanhas, onde a população masculina, elas têm nos procurado, assim, num número maior. Então, a gente acha que, a informação está chegando também na população masculina. E uma maneira também de nós enfatizarmos, não só para o homem aos seus cuidados. No momento que a gente está com as mulheres, a gente também passa a informação para que elas cheguem com essas informações para os seus companheiros, para os seus irmãos, para os seus parentes e amigos mais próximos. Então, a gente fala que durante o ano a gente passa a informação para os dois, tanto o homem quanto para a mulher. E eu acho que as escolas hoje também, elas vêm trabalhando muito a questão do diagnóstico precoce. Um exemplo disso, numa dessas campanhas nossas, chegou um jovem para nós e chegou no nosso trailer e colocou: como que eu faço aqui para não ter câncer? Então, assim, é uma pergunta simples, mas você vê que a população, então, ela está preocupada. Eu achei, assim, muito interessante a fala desse jovem conosco no dia. Então, nessa hora é onde que a informação ela é importante chegar. Para nós é uma honra muito grande a gente explicar aqui para o telespectador. O setor de comunicação do hospital trabalha muito com a enfermagem, porque a enfermagem está sempre presente, como a gente disse aqui, através de um trailer que foi providenciado pelo Rotary Club nessas prevenções, e a gente sempre leva muito folder, não é, Sandra? A gente sempre leva muita informação e acabamos trabalhando juntos na divulgação das maneiras de se evitar o câncer, né? Por exemplo, quando nós vamos nessas campanhas, a mulher chega para nós e quer realizar um exame de mamografia, por exemplo. Aí ela chega, a gente orienta, faz já a verificação de qual foi a última vez que ela realizou. A paciente já sai dali, a mulher já sai dali com o seu exame agendado.
Então, assim, e numa data assim bem próxima do dia que a gente faz esse contato com a população. Então, isso é muito importante. A população vê uma credibilidade muito grande nessa hora de passar, conversar conosco e já sair com o exame agendado. E Sandra, felizmente eu creio que a maioria das pessoas que nos assiste ainda não precisou ficar internado no hospital, que é muito bom e que continue assim. Isso. Né? Mas é bom saber que se precisar, há profissionais competentes como você e sua equipe. Para essas pessoas que não conhecem a rotina de um hospital, gostaria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença de enfermagem e técnico de enfermagem. O que um médico faz que a enfermagem não faz e vice-versa? Tá. Bom, nós temos, né, dentro do nosso Conselho de Enfermagem uma legislação que ela regulamenta o exercício da nossa profissão. Então, ela coloca quais são as atribuições, né, do profissional enfermeiro, que é um profissional graduado, ou seja, ele passa, né, por uma formação a nível de uma faculdade ou de uma universidade, né, em 4 anos de profissão, e ele vai ser responsável por gerenciar a equipe de enfermagem, distribuir a enfermagem dentro da instituição, né, trabalhar na questão dos pacientes de maior risco. Então, é um papel específico do profissional enfermeiro, tá? Enquanto que o técnico é um profissional de nível médio, onde ele estuda, né, nas escolas de nível técnico por 2 anos e ele atua no apoio e nas distribuições de tarefas em nível médio, como administração de medicamentos, acompanhamento de paciente pré-exame, realização de procedimentos de menor complexidade. E também a gente ainda tem, dentro das nossas categorias, o profissional auxiliar de enfermagem, que ele hoje exerce uma função mais elementar, que seria o banho, né, do paciente, acompanhar um paciente para exame, e são funções, né, mais elementares dentro da distribuição, né, da categoria do profissional de enfermagem. E o enfermeiro também, ele exerce um papel muito importante na questão das orientações, tá, para os pacientes acompanhantes que chegam para nós ali. E o profissional médico, ele está numa amplitude, né, maior quanto à questão do diagnóstico médico, a questão da prescrição de médico. Então, é essa a diferenciação, né, dentro. E um outro papel relevante que o nosso presidente do hospital, né, fala muito, que o profissional de enfermagem, ele é o que está ali acompanhando o dia a dia do paciente, enquanto o médico, ele passa e faz as orientações, o profissional fisioterapeuta, ele faz a sua atividade ali com o paciente, enquanto a enfermagem é que fica, né, durante o maior período com os pacientes acompanhantes nas instituições. Ok. Você está assistindo o programa A Guerra contra o Câncer. Voltamos em instantes. Estamos apresentando o programa A Guerra contra o Câncer. Hoje entrevistando a enfermeira responsável pelo setor no Hospital Dr. Hélio Angotti, o Hospital de Câncer de Uberaba. Sandra, por favor, nos informe, são quantos os enfermeiros que nós temos hoje atuando no Hospital Dr. Hélio Angotti? Enfermeiros e profissionais de enfermagem como um todo. Bom, nós temos um número de 33 enfermeiros trabalhando na nossa instituição e 190 técnicos trabalhando ativo, né? Porque nós temos um número um pouco mais do que isso, mas são os profissionais que estão afastados. E esses profissionais, eles são distribuídos dentro da instituição. Em alguns setores de acordo com a legislação vigente, como por exemplo a unidade de terapia intensiva, onde ela requer e nos exige que tenha um enfermeiro nas 24 horas exclusivo para a unidade de terapia intensiva. Lá também, dentro dessa legislação, ela nos rege qual é a quantidade de profissionais técnicos, que é exclusivo do setor. Então nós temos um colaborador técnico para trabalhar com 2 pacientes. Então, isso já é uma legislação que nos orienta para trabalhar com esse quantitativo de profissionais. Nós temos enfermeiro distribuído nas diversas unidades dentro do hospital, como nas unidades de internação, nós temos um enfermeiro que é referência no nosso ambulatório de oncologia, nós temos outro no ambulatório de especialidades, que é a nossa porta de entrada dos pacientes que chegam ainda em fase de diagnóstico ou com diagnóstico já
pré-definido. Nós temos também um enfermeiro dentro do serviço de imagem do hospital. Então a gente percebe que é um avanço muito grande, né, da enfermagem na nossa instituição. Então o enfermeiro ele é realmente uma referência no setor. Nós temos também um enfermeiro na central de materiais, onde é processado todos os materiais, né, para ser distribuído dentro do hospital. Assim como nós temos um enfermeiro também no serviço de oncologia clínica, onde ela aborda, né, os familiares e acompanhantes desde que recebe o diagnóstico, né, que esse paciente ele tem um câncer, então ela vai orientar quanto às formas de tratamento, quais são os problemas que esse paciente ele vai enfrentar durante esse tratamento, com os possíveis efeitos colaterais, qual a maneira de se minimizar esses efeitos colaterais ou, às vezes, de se evitar ter esse efeito colateral. E também nós temos nas unidades hospitalares um enfermeiro para cada instituição, para cada unidade, desculpa. Agora, os níveis técnicos... Quando você fala em unidade hospitalar, seria cada andar. Cada andar. Nós temos um enfermeiro para o 2º andar, um enfermeiro para o 3º, um para o 4º, um para o 5º, né? E isso não é uma forma empírica, né, de se distribuir essa categoria nossa de profissionais de enfermagem. Existe uma legislação que ela fala sobre o dimensionamento da equipe de profissionais de enfermagem nas unidades. Como é que funciona isso, Sandra? Esse dimensionamento ele é feito pelo número de leitos, pelo número de pacientes? Como é que é isso? Esse dimensionamento ele é feito de acordo com os critérios de cuidado ao paciente. Então, a gente pega uma unidade, né, hospitalar, por exemplo, um 6º andar, que é uma unidade para pacientes em cuidados clínicos, onde é feito o dimensionamento desses pacientes que estão ali. De acordo com a complexidade. Complexidade. Se eu tenho, por exemplo, 5 pacientes ali de cuidado mínimo, que é aquele paciente que ele anda, é aquele paciente que às vezes está ali só aguardando uma resposta de um diagnóstico. Eu tenho pacientes também, por exemplo, 6 pacientes em cuidados intermediários, que requer um pouco mais de cuidado. Depois eu tenho o paciente sobre cuidado semi-intensivo e o paciente em cuidado intensivo. Então, a gente distribui e caracteriza esses pacientes e faz um cálculo, né? Tem toda-se uma regra de cálculo para avaliar nesta unidade, de acordo com o quantitativo de cada cuidado, eu vou colocar qual que é a quantidade minha que eu preciso de técnicos, né, ali dentro do setor. São métricas já comparando oncológico. Isso, e o cuidado oncológico, ele é um cuidado mais intensivo ainda. Né? Sandra, nós sabemos que você tem uma experiência interessante no Hospital Dr. Langotti. São quantos anos de profissão, de atuação no Hospital Dr. Langotti? Eu tenho 22 anos de profissão em enfermagem e no Hospital Langotti eu tenho 20 anos de profissão. Nesse período, Sandra, alguma história curiosa? Bom, eu coloco assim, no tempo que eu cheguei dentro da instituição, né, nós tínhamos apenas um técnico de enfermagem. Né, o nosso número maior era de atendente de enfermagem, que hoje, né, a gente nem tem esse profissional mais. Porque o atendente ele não é um profissional regulamentado pelo conselho. Né, ele não é um profissional que tem o curso específico para atuar, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, naquela época, foi quando o conselho começou, né, a colocar a importância de se qualificar esses profissionais, de se fazer com que esses profissionais realizassem um curso de auxiliar de enfermagem ou de técnico de enfermagem. Então, naquela época, nós éramos em 2 enfermeiras apenas na instituição. Então, nós realizávamos cursos para esses funcionários nossos se qualificarem. Então, a gente elaborava, né, um programa né, de formação para que eles depois prestassem prova para poder se qualificarem em auxiliar ou técnico de enfermagem. Então, eu falo nisso, na época foi um movimento grande, nós tivemos uma participação grande dos funcionários, porque até então, naquela época, não tinha isso. Então, assim, a gente era muito elogiada por fazer esse serviço dentro da instituição. Uma curiosidade que me ocorre, Sandra, qual era o número de leitos? Não sei se você vai se lembrar nessa época, em comparação com hoje. Vamos colocar 2009 para cá, o Hospital Dr. Langotti tem hoje mais de 90 leitos.
mas quando começou eram menos, né? Essa adequação na época a de hoje já é satisfatória? Adequação de leitos? O número de profissionais para atender. Olha, eu falo que nós tivemos um avanço muito grande em relação ao número de profissionais. Naquela época a gente trabalhava com um número muito reduzido, né? E aí a gente não conseguia, né, assim, aplicar, né, como hoje a gente consegue aplicar, né, o cuidado de enfermagem aos pacientes, como a gente consegue aplicar hoje. Eu falo que hoje a gente trabalha com um quantitativo bem próximo do ideal, né, ali com os profissionais que a gente trabalha. Então, um avanço, né, o aumento do número desses profissionais melhorou muito na questão da assistência. Sandra, um dos desafios de todas as empresas, o que mais se fala hoje é a questão do trabalho em equipe, a importância desse trabalho em equipe. Isso na enfermagem, no hospital de câncer, é muito mais aviltante ainda, mais importante. Porque o paciente oncológico, ele requer, né, um cuidado muito mais complexo em relação a um outro tipo de paciente. Então, a equipe multidisciplinar, o qual nós desenvolvemos ali no hospital, que é o trabalho junto, né, o enfermeiro com o psicólogo, o farmacêutico clínico, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então, é toda uma equipe voltada ao cuidado ao paciente. Então, hoje a gente consegue desenvolver isso até mesmo pelo número que a gente tem hoje maior desses profissionais dentro da instituição. Então, é onde o enfermeiro que está ali no seu dia a dia, né, vê a importância e a necessidade de um apoio, né, de qualquer um desses outros profissionais, a gente já tem ele ali para fazer um trabalho, né, multidisciplinar e oferecer uma assistência de maior qualidade aos nossos pacientes. Outra coisa, Sandra, quando a gente fala em prevenção, atuação dos enfermeiros, você falou bastante sobre isso, mas me fica aqui uma curiosidade. Até que limite o profissional de enfermagem ele atua nessa prevenção? Por exemplo, eu sei que vocês fazem a coleta para o exame Papa Nicolau. Isso. Mas esse é um exemplo que eu me lembro aqui que me ocorreu. Você poderia citar outros exemplos de atuação que o enfermeiro pode avançar, pode atuar nesse aspecto da prevenção? Bom, dentro do nosso código, né, de enfermagem, o exame de Papa Nicolau, né, que é o preventivo para o câncer de colo de útero, é o mais evidente, né, Ferreira? Então, essa é uma atuação importante do enfermeiro na hora que ele chega e faz a realização desse procedimento. Mas a mama também, o profissional enfermeiro, ele tem uma atuação muito importante, onde ele faz já, escolhe a história da mulher, verifica qual foi o período que essa mulher realizou essa última mamografia. Ela tem habilidade também para poder fazer o exame clínico das mamas, que hoje a gente não atua muito diretamente só com o exame clínico, porque a gente sabe da importância da mulher dentro do câncer de mama, é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce seria através da realização da mamografia, mas o enfermeiro, ele orienta, ele conversa com essa pessoa dentro da prevenção e a gente consegue uma abordagem muito grande com essas mulheres. A gente pode dizer que o enfermeiro pode mastigar bastante esse assunto para que quando o paciente chega no médico, já está mais bem encaminhado. É isso mesmo. Porque o papel do enfermeiro na orientação, ele é muito importante. Porque ele tem um tempo, né, para ficar ali com o paciente e com o familiar, o acompanhante dele. Então, a gente orienta e coloca o porquê da importância de realizar. Então, na hora que a gente trabalha nas campanhas de prevenção, a gente fala muito da importância do diagnóstico precoce e da prevenção em alguns tipos de câncer. Estamos apresentando o programa A Guerra contra o Câncer. Voltamos em instantes. O programa A Guerra contra o Câncer está entrevistando hoje a responsável pelo setor de enfermagem do Hospital Dr. Erlangotti, Sandra Mara Vieira. Sandra, o Hospital Dr. Erlangotti tem um trabalho preventivo também muito importante, além do tratamento. Inclusive está na sua missão a questão da prevenção, e sua equipe roda também a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, acompanhando os médicos em trabalhos de prevenção diagnóstica. Como é que é esse trabalho realizado? Isso também o grau de satisfação de vocês em ver essa população sendo atendida, e como é que os voluntários podem se encaixar nesse apoio a vocês?
Bom, esse trabalho que nós desenvolvemos nas campanhas é um trabalho muito satisfatório, né? Você conseguir chegar à população com a orientação, isso é muito bom, porque a população orientada, a pessoa orientada, ela chega para a gente numa fase mais inicial da doença. Então, é um trabalho que nós desenvolvemos, né, não só a nível de Uberaba, como nos municípios, onde nós vamos numa equipe de médicos, né, atingindo os principais tipos de câncer, como os de maior prevalência, que é o câncer de próstata, o de mama, o de colo de útero e o de pele. Então, como que nós trabalhamos? Né, nós temos as enfermeiras, como eu falei anteriormente, nós desenvolvemos a realização do exame de colo uterino, que é o Papa Nicolau. Então, nesta hora, a gente faz a abordagem, né, com essas mulheres, ver qual foi a última vez que ela realizou o exame, como que está, né, e orienta para que essa mulher faça esse exame regularmente. Né? Na mama, nós trabalhamos com essas mulheres no sentido de que elas trazem a última mamografia para que nós fazemos a avaliação, tanto o enfermeiro quanto o médico, e se caso a mulher não realizou a mamografia no último ano, então ela já sai dali com o pedido e essa mamografia já agendada na nossa instituição. Às vezes a mulher consegue agendar, se for aqui dentro do município, até mesmo para o mesmo dia ou para o outro dia. Tá? Na pele nós fazemos um trabalho também, nós enfermeiros, né, que seria avaliação, né, de lesões, avaliação de feridas que às vezes não cicatrizam, né, faz a consulta de enfermagem nesse momento e ela também passa pelo profissional médico, muitas das vezes para poder fazer a confirmação diagnóstica. Nós temos também um outro tipo, né, de câncer que a gente avalia nas campanhas, que é o câncer de próstata, aonde o homem chega já para nós com o exame de sangue realizado, que é o exame de PSA, e o profissional médico, isso é uma parte particularmente mais voltada para o profissional médico, e ele vai fazer o exame clínico, que é o toque retal, e vai ver a necessidade, né, de encaminhar ou não esse paciente para a nossa instituição. Tá? Então, esse trabalho é mais voltado ao profissional médico e enfermeiro e, às vezes, a gente leva para nível de apoio, de ajuda, o profissional técnico. Quanto à questão, Heitor, do voluntário, ele vai mesmo mais para a questão de ficar numa sala de espera, conversar com as pessoas que estão ali, orientando qual é o serviço que a gente está disponibilizando ali no dia. Porque ele não é um profissional, né, habilitado para desenvolver uma outra função que não seja essa. E esses profissionais, esses voluntários, quer dizer, podem ser de instituições, ONGs, parceiras e também a própria funcionária das prefeituras, né, uma equipe de apoio ao trabalho de vocês. É isso mesmo. Ok, Paulo? Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a consulta de enfermagem. Você mencionou aqui a consulta de enfermagem, às vezes pode ficar uma confusão na cabeça de quem nos assiste, porque quando se fala em consulta, imediatamente na área de saúde a gente se lembra do médico. Mas eu sei que isso é uma coisa que é prevista inclusive em lei, você vai explicar isso para nós. Então eu queria que você fosse bastante didática e mostrar para a população que existe também a consulta de enfermagem e como é que fica o limite, até onde vai o enfermeiro na realização dessa consulta de enfermagem. Bom, a consulta de enfermagem, apesar de ela ter sido já colocada, né, e ter sido já enfatizada pelo nosso conselho, já é há vários anos, né? Mas atualmente que a gente tem realmente, Paulo, falado muito da questão da consulta de enfermagem. Os nossos órgãos fiscalizadores, eles, né, que nos norteiam, né, a questão da importância dessa consulta de enfermagem, né, qual que é a abordagem do profissional enfermeiro faz, né, durante a consulta. Nós falamos que a consulta de enfermagem ela vai desde a avaliação, né, do momento na hora que ela se depara com um paciente ou com uma pessoa que chega, né, durante as nossas campanhas de prevenção, que seria através da coleta, tá, de dados no momento de se fazer um histórico de enfermagem. Então, o paciente ele chega para nós vamos fazer a coleta de dados, nós vamos fazer o exame físico, que também, né, às vezes a população ela não entende, que às vezes o profissional enfermeiro também ele é habilitado para fazer o exame físico, ele faz a anamnese e faz a coleta de todos esses dados. Mediante a coleta desses
dados da entrevista com o paciente. Às vezes, no momento, a gente tem um acompanhante junto, principalmente quando o paciente ele não consegue, né, falar, né, de todas as suas queixas ali naquele momento. Então, o profissional enfermeiro faz a coleta, o exame físico, e posteriormente isso, ele vai fazer um plano de cuidados ao nosso paciente. Então, esse plano de cuidado, ele vai desde orientações aos profissionais técnicos que trabalham com a equipe, também vai da questão de prescrições de cuidados, porque a prescrição de cuidado hoje, ela é específica do profissional enfermeiro. Entendi. Como, por exemplo, a avaliação de uma ferida, né? Quem faz a avaliação de uma ferida e faz a prescrição, né, de qual é a conduta e qual é o cuidado prestado para aquela ferida é o profissional enfermeiro, né? Por exemplo, um paciente está acamado, o enfermeiro, durante a coleta de dados desse, ao exame físico, ele vai prescrever, né, que o técnico de enfermagem tem que fazer a mudança de decúbito, né, que é a mudança de posição do paciente a cada 2 horas. Ele vai prescrever, né, o cuidado com a higiene oral, o paciente que ele não consegue realizar sozinho a higiene oral. Então, o enfermeiro prescreve, né, a higiene oral de quanto em quanto tempo, né, esse profissional tem que fazer. O que é fundamental para o conforto do paciente, né, Sandra? Isso. E no caso do paciente oncológico, essa preocupação aumenta mais ainda, porque são tumores que atingem várias partes do corpo, então a comodidade do paciente nesse caso é o ponto fundamental. É o ponto fundamental. Então é onde a gente vê a importância, né, dos nossos profissionais de enfermagem dentro, né, das instituições, principalmente, né, não desmerecendo as outras, mas principalmente dentro da hora da oncologia. Nós sabemos que o enfermeiro oncológico, né, que atua em oncologia, ele atua com fisioterapeutas, com psicólogos, enfim, é uma equipe multiprofissional e multidisciplinar. Uma outra detalhe que eu gosto de enfatizar muito é dentro da área da oncologia, qual que é a importância da consulta, né, do profissional do enfermeiro. O paciente, muitas das vezes, ele recebe a confirmação de diagnóstico no consultório médico e, posteriormente, o enfermeiro, e a gente consegue exercer um trabalho muito bom isso na nossa instituição, que seria a orientação, quais são os tratamentos que ele vai exercer, né, passar, né, durante o período de tratamento, os efeitos colaterais que esse paciente vai desenvolver. Então, o enfermeiro ele desenvolve isso dentro da consulta de enfermagem. E além da prescrição, né, dos cuidados de enfermagem que a equipe vai ter que desenvolver, o enfermeiro também depois vai ter que evoluir esse paciente e acompanhar para saber se a prescrição que foi realizada ela foi executada e se ela está tendo um grau de evolução satisfatório com o nosso paciente. Ou seja, a responsabilidade do enfermeiro vem só aumentando. Vem só aumentando. O nosso papel, né, tem sido desenvolvido, né, muito mais. Ok, muito esclarecedora a entrevista com a responsável pela enfermagem do Hospital Dr. Alengotti, Sandra Mara Vieira. Aqui termina então o programa A Guerra contra o Câncer.